Existem 3 coisas principais para você que quer começar na sua carreira como animador 3D. E eu vou explicar cada uma delas mais a fundo no vídeo de hoje. Antes de mais nada, qualquer profissão que você for escolher, você precisa entender o que o mercado, o que a indústria da onde você quer se inserir exige de você. Então esse foi, na verdade, o meu grande erro que fez eu ficar estagnada por anos até conquistar minha primeira oportunidade, porque eu simplesmente não entendia como funcionava a indústria da animação e o que fazia de fato um animador 3D. Eu achava, eu ia lá e estudava o que eu tava a fim de estudar, e aí o que acontecia, eu não evoluía, não saía do lugar, não conseguia nenhuma oportunidade, e isso por 5 anos que foi, um pouquinho mais, um pouquinho menos, agora eu não vou lembrar muito de cabeça. A primeira coisa que você precisa entender, e é o primeiro ponto que eu vou levantar no vídeo de hoje, é você entender como funciona a indústria da animação. E para isso, eu trouxe aqui para vocês uma explicação de como funciona a indústria criativa, né? No caso de uma animação 3D. Como que funciona do começo até ter o resultado final, que seria um filme de animação, uma série. O jogo vai ser um pouquinho diferente, mas enfim, essas coisas que a gente assiste na TV, principalmente. Ou no cinema, né? Pode ser no cinema também. A gente tem 3 grandes etapas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. E cada uma dessas etapas que você tá vendo aqui, elas exigem um profissional diferente. Então, o primeiro erro que a gente comete quando a gente quer trabalhar com animação 3D é achar que a gente precisa passar por todas essas etapas. Isso é tanto erro que a gente acredita quando a gente está começando, quanto é o que os lugares que não necessariamente te formam um profissional da área vão vender para você. Você vai chegar numa faculdade, vai chegar num curso, se o curso virar pra você e falar, você precisa fazer um curta-metragem, você precisa entender um pouco de tudo, ou às vezes ele nem vai precisar falar isso, você vai olhar o currículo do curso e o curso vai olhar e falar, você vai aprender, vai criar o seu roteiro, vai fazer o seu storyboard, vai modelar seu personagem, vai animar. Cara, já é uma cilada, já é um indicativo forte de que você tá investindo no curso errado. E aí, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você saber onde você tem que dedicar os seus esforços. Por quê? Porque o ponto principal aqui é que a indústria quer profissionais especialistas, quer artistas especialistas. Ou seja, cada uma dessas áreas é um profissional qualificado. É um grande erro a gente achar que precisa passar por todas as etapas. Por quê? Porque você vai acabar passando por tudo, não é o que a indústria pratica. E não só isso, você vai levar no mínimo 2 anos para você passar por todas as etapas e o resultado final de cada uma dessas etapas vai sair horrível. E aí o que eu entendi? Beleza, a indústria quer artistas especialistas, então eu tenho que selecionar uma dessas áreas aqui e me especializar 100% nelas. Eu já tinha passado, já tinha feito storyboard, já tinha feito animatic, já tinha feito, no caso aqui, design e ilustração, né, que é o que a gente chama de concept art. Eu tinha feito modelagem, tinha feito textura, tinha feito rigging, tinha feito iluminação e render e nada disso eu tinha me identificado. Eu tava me dedicando mais nessa etapa aqui de modelagem, que geralmente, por incrível que pareça, é uma das áreas que os brasileiros, principalmente, mais se interessam, só que eu não me via trabalhando profissionalmente com isso, por mais que eu já tinha conseguido algumas oportunidades trabalhando com isso. E aí, o que brilhou os meus olhos foi essa área aqui. Por mais que eu não tinha tentado ela ainda, que é a área do animador 3D, que é diferente de uma produção de animação 3D. Quando eu entendi isso, eu falei, beleza, então eu vou escolher essa área aqui, essa área me chamou a atenção e eu vou me especializar nela. Agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso entender o que um animador 3D faz. E aí eu comecei a estudar, eu fui atrás de cursos e mentorias que ensinavam somente a especialização em animação 3D. Na época, eu acabei investindo numa mentoria de 18 meses. E nessa mentoria, eu passei por todas as etapas que formam um animador especialista. Conforme eu fui aprendendo mais, praticando mais e vendo também outras mentorias que passavam uma estrutura muito parecida, eu comecei a perceber que existiam etapas que elas se repetiam. Em todas as mentorias que eu via, todos os cursos, todos os animadores falavam dessas mesmas etapas. E essas etapas foi o que eu acabei nomeando aqui de o ciclo da evolução. Então, o que é esse ciclo de evolução? Ele é uma sequência, é um ciclo, no caso, porque é um círculo, onde você vai passar por cada uma dessas etapas e a cada vez que você passa por essas etapas, você vai se tornar um animador melhor. O que diferencia
um animador especialista que trabalha numa Disney, Pixar, DreamWorks, sei lá, num estúdio, um mega estúdio de produção, ou num game AA, sei lá, Assassin's Creed, Horizon, o que vier na sua cabeça é quantas vezes você passou por esse ciclo de evolução. Então, o que é o ciclo de evolução? Ele começa com a etapa que eu chamo de processo, que é você entender como que você vai abordar a cena do começo ao fim. Então, a gente tem dentro do processo, a gente vai planejar a nossa cena, vai gravar referência, vai entender o que tá acontecendo, vai entender o personagem, antes de você sentar no PC pra animar de fato. Aí, dentro do processo depois, você vai ter a etapa do blocking, que é você colocar as poses principais, não tem movimento ainda, é você colocar as poses principais do seu personagem, trabalhar com carinho essas poses pra vender pra audiência a ideia do que você tá fazendo de fato, do que o personagem tá fazendo de fato, né? Então, se eu tenho uma cena onde tem alguém me chamando, qual que é a pose que vai dar a entender pra audiência, sem animação nenhuma, o que vai dar a entender pra audiência que o personagem tava olhando pro lugar, e aí alguém chamou e chamou a atenção dele. Então, vai ser provavelmente a pose de eu tô olhando pra cá e depois olhando pra cá. Se eu tiver essas duas poses, a audiência já consegue entender o que tá acontecendo na minha animação. Depois disso, eu vou passar daí pra etapa do Blocking Plus, que daí eu vou aplicar, já vai começar a dar pra sentir o movimento e a gente vai ter por final, dentro da animação 3D, a etapa do Polishing, que é você deixar a animação funcionando como todo, movimento fluido em todos os frames, e aí a gente vai ter a nossa cena finalizada. Passei por essa etapa do processo, eu vou passar pra etapa dos fundamentos, que são, que todo mundo ouve falar, que são os 12 princípios da animação, criado pelos Nine Old Men da Disney, que foram, tipo, os criadores da animação, como a gente conhece e visualiza hoje em dia. Essa é a única etapa que as pessoas mais falam quando a gente tá falando de animação 3D. Todo mundo fala, 12 princípios, sei o que, Ball Symbol, Walk Cycle, etc. Tudo isso tá dentro da etapa de fundamentos, mas ela não é a única etapa para você se tornar um animador especialista. A próxima etapa é a etapa de Body Mechanics, que é você entender como que se comporta o corpo que você está animando. Então existe uma mecânica para que a Dani, um ser bípede, um ser humano bípede, consiga ficar em pé, consiga andar, consiga correr. Existe uma outra mecânica por trás de um pássaro que consegue voar. Existe uma outra mecânica por trás de uma baleia que consegue nadar. Então, tudo isso são mecânicas de corpo diferentes que você precisa entender como que elas funcionam para você representar esse movimento de uma maneira, não digo realista, porque a gente não tá falando de realismo em si, de pegar e fazer exatamente como é a vida real numa animação 3D. Não, não é isso. É você entender a base de como o corpo se movimenta para você poder representar isso de uma forma que a audiência acredite. Acho que é isso. Que a audiência acredite no movimento que você tá colocando. E aí, por último, a gente vai ter a etapa do acting, que pra mim, ela é o que diferencia uma excelente animação de uma animação ok, mediana ou, tipo, tecnicamente legal. Por quê? Porque processo, fundamentos e body mechanics são técnicas de animação. São os passos que você precisa dar para que a sua animação esteja tecnicamente correta. Mas o acting é onde entra você como artista. O acting é o que vai diferenciar uma cena que faz a sua audiência conectar ou não com a sua cena. É o acting que vai pegar e vai fazer a audiência assistir a sua cena no cinema e chorar, ou rir, ou olhar e falar, cara, não fez sentido pra mim, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Então tudo isso vem do acting. Por quê? Porque o acting é onde você vai criar o personagem de fato, que você vai representar o que o personagem tá sentindo, vai mostrar quem que é o personagem, o que ele tá pensando, e todo o movimento do personagem é uma consequência do que ele tá sentindo e pensando dentro do contexto que ele tá inserido, enfim, tudo isso. Então é o acting que faz a audiência se conectar e é o acting que vai fazer você ser um animador de sucesso. Mas não é só ele, por isso que é um ciclo de evolução, porque não adianta nada você ter um acting incrível, mas toda a sua técnica de animação tá toda bagunçada e parece que o personagem, em vez de estar respeitando as leis da física, ele tá na lua, não pisa no chão direito, enfim, esse tipo de coisa. Então, por isso que todas as etapas são cruciais, são essenciais para você conseguir se tornar um animador especialista. E aí, qual que é o segredo? Passei pelo processo, passei pelos fundamentos, passei pelo body mechanics, passei pelo acting, o que eu vou fazer agora, Dani? Volto para a etapa do processo. Volto para fundamentos, volto body mechanics, volto para acting e vou fazendo isso infinitamente, por isso que a gente chama de ciclo de evolução. E para cada etapa desse ciclo, existem exercícios de animação específicos que você pode fazer, que você deve fazer para você dominar essa etapa
e você passar para a próxima fase. Então, essa que é a estratégia por trás do ciclo de evolução. E é isso que vai fazer você evoluir como animador, é isso que vai fazer você ter uma qualidade necessária para você conquistar a sua oportunidade dentro do mercado da animação. Por quê? Porque a indústria quer, como a gente viu na pipeline ali atrás, animadores especialistas. A indústria quer artistas que são extremamente bons no que eles fazem. Para você se tornar extremamente bom no que você faz, você precisa praticar o ciclo da evolução. E aí, Dani, o terceiro ponto, né, que eu falei aqui, que eram 3 pontos, qual que é o ponto principal que vai fazer com que o recrutador, o estúdio, o diretor olhe para você e fale, eu quero esse animador na minha equipe? É um demo reel forte. E o que é um demo reel forte? O demo reel, ele é um portfólio do animador 3D. Então, da mesma forma que o ilustrador, ele tem um portfólio, tem lá os desenhos. No passado, eu lembro que tinha umas pastinhas, né? Que a gente carregava a pastinha, falava, meus desenhos, não sei o que, mostrava a pastinha. Hoje em dia é tudo digital, você mostra no iPad, mostra no PC, mostra no notebook. Mas, basicamente, é um compilado das suas melhores animações que você vai enviar pros estúdios, pras vagas, pros recrutadores, pra eles verem o seu trabalho. Então, dentro de um período que eu tô praticando lá o meu ciclo de evolução, eu tô focando na minha evolução, em me tornar uma animadora especialista, e isso vai refletir, a minha qualidade vai refletir dentro do meu demo reel. Por quê? Porque eu vou selecionar as minhas melhores animações dentro desse período, vou fazer esse compilado, montar o meu demo reel e vou usar ele para aplicar para os estúdios de animação. Como que eu sei que o meu demo reel não é só um demo reel, é um demo reel forte, Dani? A partir do momento que eu conquistei uma vaga de animação, eu já tenho um demo reel forte. Por quê? Porque ele foi bom o suficiente para eu conquistar minha primeira oportunidade. Então, conquistei minha primeira oportunidade, seu demo reel digievoluiu de demo reel para demo reel forte. E aí você é oficialmente um animador especialista. Claro que existe, assim, um longo caminho pela frente, além da sua primeira oportunidade. Você vai continuar aplicando esse ciclo de evolução, vai continuar melhorando seu demo reel para continuar conquistando oportunidades cada vez melhores. Mas a partir do momento que conquistei minha primeira oportunidade, Dani, cara, eu já tenho um demo reel forte para aquela oportunidade que eu conquistei. O que vai diferenciar de eu conquistar uma oportunidade de entrada de, sei lá, R$1.000, R$1.500 por mês para uma oportunidade de, às vezes, $10.000 por mês é a qualidade do meu demo reel. Então, a oportunidade que eu conquisto está diretamente conectado com a qualidade do meu demo reel forte, e é por isso que eu gosto tanto da indústria da animação, porque diferente de muitos empregos, muitas indústrias, a indústria da animação é extremamente meritocrática. Não é quem indica, não é por quem você entra. Por quê? Porque na hora que você entrar para fazer o trabalho, se você não for minimamente bom, você não fica, não sustenta, porque o resultado tá ali, tá na tela do computador, é incontestável, não tem como você disfarçar ser bom o suficiente para aquela oportunidade. Então, mas Dani, fulano, ciclano, não sei o que, entrou na oportunidade porque conhecia alguém direito. cara, pode ser que sim, pode ser que a pessoa entre por indicação, etc e tal, mas ela não sustenta se ela não provar que ela é realmente boa no que ela faz dentro da qualidade que o estúdio espera. Então, resumindo, para você começar na animação 3D, você precisa entender, primeiro, o que a indústria quer, você já entendeu no vídeo de hoje, você precisa escolher se tornar um animador especialista, você precisa aplicar o ciclo da evolução, e com isso, você vai criar o seu demo reel forte e vai aplicar para as oportunidades. Você pegando o conteúdo desse vídeo e colocando em prática, não é mais uma questão de, será que eu vou conquistar uma oportunidade? Não, é uma questão de quando eu vou conquistar uma oportunidade. Por quê? Porque o caminho das pedras você já tem, é só seguir ele e vai dar tudo certo. Se você quer acelerar a sua jornada e quer ter um apoio para você aplicar esse ciclo de evolução e construir seu demo reel forte, aplicar para as oportunidades, então clica aqui embaixo e conhece o programa V de Animação, que ele vai te dar o passo a passo de forma prática, junto comigo, para você realizar o sonho de V de Animação. Vejo você no próximo vídeo e